É engraçado, né, como a nossa mente funciona no dia a dia. Porque, assim, quando a gente esbarra num conceito meio complexo, a primeira reação que a gente tem. É ir buscar no dicionário, né? Ou no Google. Exatamente, a gente quer aquela definição clínica, sabe? A gente busca por uma precisão absoluta, limites bem claros. Uhum. A gente adora colocar as coisas dentro de uma caixinha conceitual. Pois é, tipo, você procura gravidade e tá lá, atração entre as massas. É super confortável porque você rotula, fecha a caixa e guarda na prateleira da sua cabeça. Com certeza. Mas a coisa muda de figura quando a tarefa não é, sei lá, definir uma força física. Muda drasticamente. Porque hoje a gente não vai definir um detalhezinho, nós vamos falar do maior mistério da história da humanidade. O princípio fundamental de tudo. Isso. E é exatamente esse o desafio colossal que Allan Kardec assumiu logo de cara na primeira página de O Livro dos Espíritos. Então, para quem acompanha o nosso estudo, o nosso mergulho profundo de hoje vai desconstruir, palavra por palavra, a questão número 1 dessa obra. Que é literalmente a pedra fundamental de toda a codificação. E olha, não tem ponto de partida melhor para a gente bater esse papo. Não tem mesmo. Porque o que torna essa questão tão genial não é só o peso filosófico dela, mas o jeito pedagógico que o assunto é tratado. A nossa ideia aqui hoje não é jogar regra para cima de ninguém ou estabelecer dogmas. De jeito nenhum. A gente está aqui para raciocinar. Exato. A codificação é, na essência, um convite para o livre pensar. É um chamado super fraterno, instrutivo, para a gente usar a lógica para entender a mecânica da existência. O Kardec tinha essa mente muito científica, né? Ele sabia que não dava para construir um prédio começando pelo telhado. Tinha que fazer um alicerce muito firme. E a objetividade desse alicerce é absurda. É de cair o queixo. Para você que está acompanhando a gente, vamos ao texto base. A pergunta que Kardec faz é super direta. Ele pergunta, o que é Deus? E aí os espíritos respondem com uma síntese mais impressionante ainda. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma frase só. É tipo a declaração de missão definitiva do universo inteiro. Mas assim, antes da gente entrar de cabeça nessa resposta, tem uma coisa na formulação da pergunta que sempre me pega. O fato dele usar o quê em vez de quem, né? Exatamente. Porque quando a gente faz uma pergunta, o jeito que a gente pergunta já impõe um limite na resposta. E perguntar o que é Deus em vez de quem é Deus carrega um peso filosófico gigante. Gigante. Olha, essa escolha de palavras é uma ruptura histórica monumental na forma como a humanidade enxergava o divino até então. Muda tudo. Muda, porque quando você pergunta quem, a mente humana é arrastada na hora para o antropomorfismo. Que é aquela nossa mania de projetar coisas humanas no divino, certo? Isso, é psicologicamente muito compreensível, mas a gente tende a dar forma, paixão e emoções humanas para aquilo que a gente não entende. Se você procura um quem, você está procurando um indivíduo. Uma figura gigantesca com superpoderes, mas que no fundo tem os mesmos defeitos que a gente. Pois é, um ser que se vinga, que tem os povos favoritos dele, que fica chateado, que exige sacrifício. A clássica imagem reconfortante, mas super limitante daquele senhorzinho de barba branca sentado nas nuvens, né? Com o cajado na mão, decidindo o destino de todo mundo, exato. É uma figura presa num espaço e num tempo. Mas quando Kardec e os espíritos usam o quê, eles elevam o conceito para um patamar totalmente diferente. Eles arrancam as amarras da forma física. Perfeito, arrancam essa instabilidade humana. O divino deixa de ser um cara isolado no espaço e vira um princípio universal absoluto. Mas olha só, aqui entra o meu lado advogado do diabo. Manda. Porque nesse atrito filosófico, tirando o quem e botando o quê, a gente não corre um risco de transformar Deus numa coisa meio fria, abstrata demais? Sei. Tipo aquela visão de Spinoza que via Deus como a matemática da natureza? Se Deus é só uma força motriz, onde é que as pessoas acham consolo no meio da dor? Não fica meio distante? É uma dúvida muito natural. Muita gente esbarra nisso. Mas se você entender a fundo esse o quê, o efeito é exatamente o contrário dessa frieza toda. Como assim? Pensa comigo. Quando você prende o divino num quem com forma humana, você cria uma distância geográfica, sabe? Um quem está num trono, em algum lugar. Você tem que ir num templo específico para ele te ouvir. Verdade. E o pior,
Um Ken pode estar ocupado resolvendo um problema em outra galáxia e acabar te ignorando. Ah, faz sentido, teria fila de espera no universo, né? Exato. Mas quando você entende Deus como esse princípio absoluto, a presença dele passa a ser onipresente, super íntima. A inteligência divina permeia cada milímetro de tudo. Não tem um átomo sequer desamparado. Nenhum. A garantia não é a de um rei que atende a sua cartinha, mas a certeza de que a própria essência da vida te sustenta. Nossa, e isso leva a gente direto para a necessidade de entender como essa presença funciona na prática, que é a primeira parte da resposta lá do livro, a tal da inteligência suprema. Uhum. Porque se não é um governante assinando papel no céu, como é que a gente prova essa inteligência sem cair num misticismo cego? A grande sacada do Kardec é que ele foge do misticismo e vai para a observação pura, usando uma lógica irrefutável. Age que não há efeito sem causa. A base de tudo. Isso. Se você olha para um efeito que tem ordem, tem um propósito claro, uma harmonia, a causa disso tem que ser do mesmo nível. É o que a doutrina chama de efeito inteligente. Porque o acaso é cego, né? Totalmente cego. A aleatoriedade não organiza nada tão complexo por tanto tempo. A gente costuma usar aquelas metáforas mais clássicas para isso. Tipo, você tá andando numa praia deserta, vê uma pegada na areia e sabe que alguém passou ali. Ou acha um celular na areia. Um celular é um ótimo exemplo. Ninguém vai achar que a água e o vento juntaram areia e montaram um smartphone funcionando com tela touch durante milhões de anos por acaso. A gente sabe que teve uma inteligência criando aquilo. Com certeza. Mas para atualizar isso, como que as descobertas de hoje, a ciência moderna, ajudam a validar essa ideia da inteligência suprema? Nossa, a ciência moderna é a maior aliada que o Livro dos Espíritos poderia ter nisso. Longe de refutar o Criador, ela só mostra o quão absurdo e complexo é esse efeito inteligente. Me dá um exemplo prático. Pega a biologia molecular, o DNA. Quando decodificaram o genoma humano, viram que aquilo não era só reação química aleatória. O DNA é literalmente um sistema de armazenamento de informação. É um código, né? É um código genético complexo com sintaxe, instruções claras para construir uma célula. E quem é da computação sabe muito bem que código não aparece do caos. Código exige um programador. Uau! E na astrofísica também, né? O tal do ajuste fino. Exatamente. As leis da gravidade, do eletromagnetismo, elas têm parâmetros mas tão precisos que se você mudasse um cabelinho na configuração inicial lá do cosmos, não existiria estrela, nem planeta, nem agente. Sabe que eu gosto muito dessa pegada tecnológica? Pensando assim, a gente pode criar uma analogia mais forte que a do celular na praia. Imagina que o universo inteiro é um sistema operacional. Gostei, um sistema de código aberto. Isso, um sistema gigante. Na computação, todo sistema tem um kernel, né? Que é aquele núcleo fundamental, o coração do software que faz a máquina rodar sem dar pau. Uhum. E aí a ciência humana, a física, a química, seria tipo um bando de programadores tentando ler esse código, fazendo engenharia reversa para entender o funcionamento. Mas a perfeição desse kernel grita que existia um arquiteto de software. Com certeza. O código-fonte não compilou sozinho do nada. A inteligência suprema é esse arquiteto inimaginável que escreveu as leis físicas e morais do sistema. Perfeita a sua analogia. A ciência vai lá e desvenda o algoritmo do mundo natural. Mas o nível de genialidade desse kernel obriga a gente filosoficamente a reconhecer o autor. A complexidade do efeito mostra a supremacia da causa. E essa lógica de, sei lá, engenharia de software cósmica é a ponte ideal para a segunda metade da resposta dos espíritos, a causa primária de todas as coisas. Sim, o núcleo da mecânica da criação. Só que aí, de novo, preciso bancar o chato. Se existe essa inteligência gigante que fez o código base, rola um problema de gestão aí. Porque se Deus foi escrever o kernel e não interfere mais, a gente não foi meio que largado à própria sorte? Ah, a famosa crítica de que fomos abandonados. Me soa muito com aquele deísmo antigo, sabe? O relojoeiro que faz um relógio perfeito, dá corda, vira as costas e vai curtir a vida dele, deixando a gente bater cabeça aqui nas engrenagens. Pois é, e essa é uma das maiores confusões que o pessoal faz quando estuda codificação. Para resolver isso, a gente tem que separar muito bem o que é a causa primária
do que são as causas secundárias. Tá, me explica essa diferença. O deísmo realmente acha que rolou um abandono, mas a visão espírita é super dinâmica. Deus é a causa primária, certo? É a fonte que gerou e que mantém as leis. As causas secundárias são as engrenagens rodando. A biologia, a física. Exato, os fenômenos naturais e, principalmente, a ação do nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas humanas são as causas secundárias agindo todo dia. Tá, mas aí que tá o ponto. Se as minhas escolhas são a causa secundária e Deus não desce aqui para me impedir de fazer uma burrada gigantesca, não é um abandono? Como que a providência divina atua se não tem a mão invisível consertando meu código mal feito? Porque a providência não se manifesta quebrando as regras que ela mesma criou. Ela se manifesta na perfeição absoluta dessas regras. É aí que brilha a lei de causa e efeito. E olha, ela não é um tribunal com o juiz batendo o martelo para te castigar. Não é punitivo, então. Não. Ela é um mecanismo vivo, dinâmico. O universo tem uma harmonia universal. Então, se você gera uma ação, a lei garante que o resultado volte para a origem para restaurar o equilíbrio que você mexeu. Ah, entendi. É de dentro para fora. Sabe o que isso me lembra? O sistema imunológico biológico do nosso corpo. Nossa, verdade, como assim? Tipo, se eu corto o dedo ou pego um vírus, o meu cérebro não precisa parar, convocar uma reunião e dar uma ordem consciente para os glóbulos brancos atacarem a infecção. Não mesmo, acontece na hora. O corpo já tem essa inteligência intrínseca. Ele acha anomalia e cura. A febre ou a dor da inflamação não são um castigo porque eu me cortei. Elas são os mecanismos necessários para sobreviver e voltar ao normal. Sim. A lei de causa e efeito seria tipo o sistema imunológico cósmico. É exatamente isso. Uma transposição perfeita. Quando a gente comete um erro moral grave, a gente age contra a harmonia universal, né? A gente gera uma causa secundária ruim com o livre-arbítrio. A gente cria um corte no universo. Isso, uma anomalia no sistema. E a lei atua na hora para corrigir. As dores e provações que vêm depois não são um Deus com raiva te castigando. São os anticorpos da lei moral trabalhando para te curar e te ensinar. Uau! O arquiteto não abandonou a gente. De jeito nenhum. Ele criou uma lei de aprendizado tão indestrutível, tão ativa, que ninguém se perde para sempre. A estrutura do universo já é o amor e a providência dele funcionando. Nossa, isso muda completamente o jeito de encarar as porradas da vida, né? Traz um conforto enorme saber que a dor não é vingança, é realinhamento. Exatamente. Aquele kernel que a gente falou foi desenhado para todo mundo alcançar a perfeição um dia. E aí a gente sai daquele medo de um tirano e entra na tal da fé raciocinada que a doutrina fala. A gente não precisa acreditar no escuro. A gente observa a ordem e deduz o autor. A fé é baseada na lógica. A gente passa a estudar as leis para se alinhar com elas. O Kardec destrói o muro entre ciência e espiritualidade com essa resposta. As duas coisas estão falando da mesma estrutura. Bom, isso empurra a gente para a reflexão final do nosso bate-papo de hoje, que é a consequência mais desafiadora disso tudo. Pode falar. Porque, historicamente, é muito cômodo botar Deus como gerente geral que resolve todos os BOs, enquanto a gente fica sentado na plateia esperando um milagre cair do céu. É o mais fácil, né? Mas se ele é a causa primária e toda a evolução da sociedade, a moral, as melhorias do planeta dependem das causas secundárias... Que somos nós. Pois é, que somos nós. O que isso significa sobre o peso da nossa existência aqui? Significa que a gente subiu de cargo, nós fomos elevados a co-criadores. É a coisa mais libertadora e assustadora da filosofia espírita. O universo não está pronto. A gente não é só inquilino de passagem. A gente está na obra. Exato. A causa primária dá o terreno, os tijolos e a gravidade perfeita. Mas a casa, o fim da miséria, a justiça, isso depende das causas secundárias que nós escolhemos colocar para rodar agora. Nós somos as engrenagens da providência divina. Quebra brutal de expectativa para quem queria a religião só como um cobertor quentinho, né? Acabou a terceirização da culpa. Totalmente. Se o mundo está cheio de violência e dor, não dá para apontar o dedo para o alto e reclamar de omissão.
O código no nível do usuário é que está corrompido pelas nossas escolhas. A inteligência suprema está segurando o servidor no ar. A pergunta é se a gente está usando o sistema para gerar harmonia ou caos. E esse é o resumo de por que a gente encarna, né? Para refinar a nossa causa secundária até ela bater na mesma vibração de amor da causa primária. Que base filosófica absurda de tão inabalável. Uma resposta curtinha do Kardec que guia a existência inteira. Bom, e a gente encerra a nossa exploração de hoje com essa provocação construtiva para ficar ressoando na cabeça de todo mundo. Vai dar o que pensar. Com certeza. E para quem acompanhou a gente até aqui, fica o recado. Se este estudo te ajudou a entender melhor a base da nossa doutrina, não esqueça de deixar seu comentário com sua percepção, dar o seu like e seguir nosso canal para não perder os próximos capítulos desta jornada. Um abraço para todo mundo e continuem questionando sempre. Até a próxima!